Fala galerinha, mais ou menos, tudo belezeira? Mais um vídeo aqui pro canal Não Tem Esse Canal. O vídeo de hoje é o seguinte, mais votado não, né? Ninguém vai votar nele, ninguém tá votando nesse vídeo. Mais voltado, corretor ortográfico não falha só no texto, o corretor ortográfico fala na voz também. Às vezes as palavras são mais rápidas do que o cérebro, ou às vezes o cérebro tá pensando numa coisa enquanto a boca já tá falando outra, e aí o cérebro já tá pensando na próxima. Mas enfim, isso não tem nada a ver com o vídeo. O vídeo de hoje é mais voltado para a questão do espiritismo, para a questão do espiritualismo. Não só do espiritismo, do espiritualismo, que é uma coisa diferente do espiritismo. Mas também para quem gosta aí de teoria de conspiração, por que não? De física quântica, né, de universos paralelos, realidades paralelas, os louquinhos da Matrix, né, que falam da Matrix. A gente vive num tipo de Matrix e tal, não exatamente igual do filme, mas o filme seria um alerta, um despertar de pessoas ali que conseguiram sair da Matrix e escreveram o filme Matrix para mostrar para as outras pessoas que elas estão presas numa Matrix ali. E que no caso a mulher de vermelho do filme da Matrix, para quem assistiu o filme tem a referência, para quem não assistiu o filme não tem a referência, mas a mulher de vermelho, quem seria a mulher de vermelho? Quem seria você no filme da Matrix, né? Quem seria a mulher de vermelho no filme da Matrix? Quem seria o Neo no filme da Matrix? Quem seria a Trinity? Quem seriam os agentes Smith? Será que você seria um dos agentes Smith? Será que você seria o Neo? Será que você seria a Trinity? Será que você seria o Morfeu? Será que você seria a mulher de vermelho? Quem seria essa, quem você seria no filme da Matrix e quem seria a mulher de vermelho, né? O que ela representa, né, no filme da Matrix, que existe no mundo real, que seria a Matrix real, né? Mas enfim, já falei até da Mulher de Vermelho em outros filmes aqui, vou completar já que comecei nesse assunto, né? A Mulher de Vermelho do filme da Matrix seria justamente a raça, classe social, gênero, órgão genital, idade, quem você vota, com quem você transa, sua aparência, etc e tal. Que são ferramentas que o sistema usa para manipular ali o gado, dividir para conquistar. Né? As pessoas ficam um exemplo mais superficial, né, que vai ser Lula e Bolsonaro. Lula e Bolsonaro são só fantoches. Talvez eles nem saibam que eles são fantoches. Talvez eles são fantoches de forma consensual. Mas o fato é que eles são fantoches que são usados para manipular o povo. Como se a direita tivesse começado só depois do Bolsonaro. Como se o Bolsonaro, antes de ser presidente, né, para ser presidente, ele teve que montar o próprio partido, porque ele não queria entrar em nenhum partido da esquerda, não queria entrar em nenhum partido da direita. Talvez não fosse aceito em nenhum partido, além daquele partido que ele já estava. E naquele partido que ele já estava, ele não conseguiria concorrer a presidente, aquele partido não ia fornecer para ele a oportunidade dele ser indicado do partido a concorrer à presidência. Então ele teve que montar o próprio partido, porque quando começou a política, muitos anos atrás, os primeiros partidos que surgiram, eles fizeram regras e leis, conceitos políticos, criaram uma linguagem política, um universo político, e para você poder concorrer a governador, prefeito, presidente, senador, deputado, etc e tal, você tem que se filiar a algum partido existente. E aí não é só você pedir para você se filiar, o partido tem que aceitar a sua filiação. E aí o partido você é filiado a ele e ele determina quem vão ser os candidatos. Dentre todos os filiados, quem vão ter condição de ser o candidato a presidente, a governador, senador, etc e tal. E aí tem as ideologias do partido que os candidatos têm que seguir. Ó, você vai ser candidato a presidente pelo meu partido, mas você vai ter que criar essa lei, vai ter que aprovar essa lei, vai ter que modificar essa lei, vai ter que fazer isso, fazer aquilo, criar esse investimento, criar aquele outro investimento, tirar aquele investimento que não faz sentido, ter aquilo ali. Vai ter que modificar, preparar, vai dar bolsa presidiária, não vai dar mais bolsa presidiária, o dinheiro que ia para bolsa presidiária você vai remanejar para o Bolsa Família ou para bolsa de outras empresas aí e tal. Enfim, acordos que os governos fazem lá, que os candidatos fazem lá. E aí o Bolsonaro teve que criar o próprio partido, para ele criar o próprio partido. Igual se eu quiser criar, se você que está assistindo esse vídeo quiser criar o seu próprio partido, a gente pode criar o próprio partido nosso. E só que ele tem que ser aceito pelos partidos principais lá que já existem, os primeiros partidos que já existem, eles têm que aprovar que o nosso partido exista para que a gente possa concorrer a presidente, a governador, a presidente pelo nosso próprio partido. Enfim, o vídeo não era sobre isso, acabou ficando sendo sobre isso. Porque tá meio grande aqui, vou encerrar por aqui mesmo, falar só disso.
Que eu acho curioso, as pessoas ficam só, até hoje, né, ficam comentando de Lula e de Bolsonaro e não percebem essa manipulação de gado. Aconteceu tudo lá da pandemia, da vacinação e tal, tudo virou ferramenta do sistema para manipular o gado. Mal começou a ter a questão de vacina, já dividia, se você gosta de vacina, você é de direita, se você não gosta de vacina, você é de esquerda. Se você vota em tal candidato, então você tem que ser a favor da vacina. Se você vota em tal candidato, você tem que ser contra a vacina. Você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Ah, você tem que ficar em casa se você vota na direita, se você é dessa religião, se você tem essa raça, se você tem essa classe social, se você vota na direita, se você tem Deus no coração, etc., então você fica em casa. Se você não fica em casa, você é da esquerda, é criminoso, é errado, é isso, é aquilo e tal, uma divisão que como se fosse o Bolsonaro que criou essa divisão, sendo que ele é só uma das ferramentas usadas para fermentar essa divisão. Ele é um fantoche usado para fermentar essa divisão, não foi ele que criou essa divisão. E as pessoas ficaram discutindo muito Lula e Bolsonaro, mas não vê nenhuma das pessoas, nem as que defendem o Lula ou que acusam o Lula, nem as que defendem o Bolsonaro ou que acusam o Bolsonaro, não vê elas falando dos projetos de Lula e de Bolsonaro. Qual projeto? Vê só o título do projeto, mas foi ler certinho lá o que é o projeto, onde que vai começar, o que precisa para aquele projeto funcionar, precisa de dinheiro, de onde que vai vir aquele dinheiro para fazer aquele projeto funcionar, precisa de criar um novo ministério, um novo departamento dentro dos três poderes para poder fazer aquele projeto funcionar. Aquele projeto pode ser encaixado numa lei que já existe, ou vai ter que criar uma nova lei para criar aquele projeto. O que essas novas leis que estão sendo criadas falam sobre as leis antigas, qual lei antiga que vale a pena seguir, qual que não vale. Porque se a gente pensa assim, tem que seguir a lei para ser um cidadão de bem e tudo mais. Antigamente tinha a lei da chibata. O patrão falou assim, manga com leite não faz mal. Aliás, manga com leite faz mal. Aí o escravo falou, não, manga com leite não faz mal. Então, pela lei da chibata, o patrão tem o direito de julgar e punir o escravo, porque o escravo não pode ter liberdade de expressão. Tem que ser uma liberdade de expressão restrita, cerceada. Usado as palavras do escravo, o escravo tem que ser responsável pela expressão dele, para ele se expressar, para ele falar o que gosta e o que não gosta. Aí o escravo falou que manga com leite não faz mal? O quê? Ele está afrontando o patrão, está desrespeitando o patrão, está ofendendo o patrão. O patrão, pela lei da chibata, tem o direito de julgar e punir aquele escravo por ele ter falado aquilo, para que sirva de exemplo para os outros escravos não fazerem igual. A gente pega esse exemplo numa metáfora e traz para tempos atuais. Quem que é o escravo? Quem que é a lei da chibata? Né? Você se sentiu ofendido pelo que o outro falou, você pode. O Estado se ofendeu pelo que o outro falou, a pessoa falou que o Estado é corrupto, a pessoa falou que o presidente, que o governador, que o ministro, etc., é corrupto, é ladrão, que isso, aquilo. Está ofendendo o Estado, está desrespeitando o Estado, está afrontando o Estado. Tem que ser cancelado, tem que ser punido. O humorista fez uma piadinha, a banda fez uma música, a série, aquela emissora passou uma série, passou um episódio da série, um personagem da série, um personagem da novela, um personagem do filme, que tá fazendo sátira, tá debochando, tá ofendendo o Estado. Então não pode. Censura meio de comunicação, cercear marco civil da internet, cercear o meio de comunicação, censurar, limitar o que as pessoas podem acessar no meio de comunicação com base no que o governo diz que é certo e que é errado. Com base no que o patrão do escravo diz que é certo e que é errado, que o povo pode ver ou não pode ver. Quem que é o vilão e quem que é o herói. Fica aí a dica pra galera que tá assistindo esse vídeo. Vou fazer outro vídeo sobre o que eu ia fazer agora e acabei fazendo esse que não tem nada a ver com o que eu ia falar. Então, vou encerrar por aqui. Compartilhe, comente, curta, etc. E tal, essas paradas tudo aí. Faz pra todos. Fui.